Dino traça meio termo no STF ao votar pela responsabilização das redes sociais. A tese prevê responsabilização sem ordem judicial em casos graves e autorregulação supervisionada. No julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização das redes sociais, o ministro Flávio Dino apresentou, nesta terça-feira 11, uma tese de responsabilização proporcional das plataformas digitais, combinando deveres preventivos e limites à imunidade das Big Techs. A proposta se destaca por buscar uma posição intermediária entre os votos dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e André Mendonça. Dino admite que o regime do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que condiciona a remoção de conteúdo a uma ordem judicial, permaneça válido apenas nos casos de ofensas e crimes contra a honra, mas preveja a responsabilidade direta e sem notificação prévia em situações como perfis falsos, uso de robôs e impulsionamento de conteúdos ilícitos. Além disso, o ministro introduz o conceito de falha sistêmica como gatilho para a responsabilização civil das plataformas em casos graves e específicos, como crimes contra crianças, incentivo ao suicídio, terrorismo e ataques ao Estado Democrático de Direito. Para ele, essa responsabilização se justifica quando as plataformas deixam de adotar as melhores práticas tecnológicas de prevenção. A mentira existe e pode ser profundamente nociva. É falso que tudo é uma questão de opinião, afirmou Dino, ao citar a disseminação de teorias conspiratórias sobre o sistema eleitoral brasileiro. Dizer que há uma sala escura no TSE onde magistrados manipulam o código-fonte das urnas eletrônicas é uma mentira. Em contraste com o voto de André Mendonça, que defende a necessidade de decisão judicial para quase toda forma de remoção de conteúdo e vê riscos de censura nas ações das plataformas. Dino argumentou que liberdade e responsabilidade são inseparáveis, não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais. Sua tese também estabelece a obrigatoriedade de autorregulação pelas plataformas, com sistemas claros de notificação, devido processo e transparência pública. Essas medidas seriam monitoradas pela Procuradoria-Geral da República até uma eventual regulação legislativa. O voto de Flávio Dino amplia o campo de responsabilização das plataformas sem aderir à tese da inconstitucionalidade total do artigo 19, como propôs Toffoli, nem manter a regra atual em termos absolutos, como deseja Mendonça. Resta agora saber qual será a adesão dos demais ministros neste julgamento, considerado por eles o mais importante do ano no STF. O julgamento do ex-presidente Bolsonaro, claro, foi destaque na imprensa internacional. O Lins separou alguns destaques aqui pra gente, né, Lins? Pois é, com a ajuda da nossa editora lá em São Paulo, Elizabeth Matravoldi, que está substituindo a Ioana Stravatsky. Um beijo para a Iô e seja bem-vinda, Beth. Exatamente. Vamos dar uma olhada então nos registros da imprensa, alguns registros da imprensa internacional, que a maioria, na verdade, não passa de registros sem grandes coisas analíticas, né? BBC, Bolsonaro nega envolvimento em suposto golpe de Estado, falando pela primeira vez no tribunal. Bolsonaro governou o país entre 19 e 22, disse que o golpe era uma coisa abominável, que não havia sequer a possibilidade de um golpe no meu governo, diz a BBC. Temos mais. Olha aí, o The Guardian vai um pouquinho além. Bolsonaro nega plano golpista, mas admite, que foi aquela resposta dele, né? Discutir formas alternativas de permanecer presidente. É a primeira vez que oficiais militares de alto escalão enfrentam julgamento por uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, um país que suportou a ditadura sangrenta de 1964 a 1985. Aqui tem um pouquinho de análise, né? Quando relembra que ele admitiu ter discutido aquilo que ele não podia ter discutido, né? Perdeu a eleição, perdeu a eleição. Vamos lá depois? Temos mais duas, eu acho, acredito eu. Porque Clarim, senão fica só relatorial, né? Isso, Bolsonaro nega golpe. Sim, mas discutiu alternativa. Golpe diz que a campanha com o sistema eleitoral era pura retórica. Aqui tem uma alfinetadinha assim, né? Como assim aquela campanha toda de descrédito das urnas, né? Pura retórica. Isso chamou a atenção do Clarim. Disse que a campanha de descrédito contra o sistema eleitoral do país era pura retórica e que só buscava mais transparência. Nunca foi direcionado para preparar um golpe de Estado depois da eleição de 22. Então aqui a pegada do Clarim é mais em cima da questão da campanha de descrédito, desinformação alimentada durante muitos anos pelo bolsonarismo contra o sistema eleitoral brasileiro. E a NPR,
que aliás é aquela National Public Radio americana, que está sendo atacada pelo governo Trump, que quer cortar o dinheiro deles. Bolsonaro interrogado no histórico julgamento de golpe no Brasil. E aí o que chama a atenção aqui é que pela primeira vez um ex-chefe de Estado está sendo julgado por tentar derrubar o governo. Foi o que chamou a atenção aqui. Então o que a gente tem, na maioria, são registros, não exatamente uma repercussão analítica como merece um caso dessa magnitude, dessa dimensão. Chama a atenção que o Guardian notou ele falando que tentou uma forma alternativa de permanecer no poder, o que em si já é muito esquisito e condenável, e o Clarim notando a questão da difamação, da desinformação em relação ao sistema eleitoral. O Caruso vai brigar comigo que eu tenho que chamar o intervalo, mas sabe, Lins, você trazendo essa repercussão, eu lembrei de uma análise do New York Times, quando eles estavam discutindo como os Estados Unidos, não sei se foi do New York Times ou da Atlantic, eu acho que foi da Atlantic, falando que como os Estados Unidos não fez o que o Brasil está fazendo, que é dar um desfecho para o 8 de janeiro, o 6 de janeiro deles lá. Então, assim... Sem dúvida nenhuma. É muito impressionante. Falando da solidez das instituições da democracia brasileira perto da fragilidade americana. Lembrando que nesses protestos de Los Angeles, a gente vai acabar falando, que se espalharam pelos Estados Unidos, o Trump está acusando os manifestantes de insurreição, quando, na verdade, ele liderou uma tentativa de insurreição com aquele discurso que inflamou os manifestantes que o apoiavam a atacarem o Congresso americano, né? Porque no dia da diplomação. No dia da diplomação. A cobrança lá a justiça resolveu não só aqui julgar o óbvio, que é o que aconteceu no 8 de janeiro, como também o ex-presidente Jair Bolsonaro no banco dos réus e atribuir as suas responsabilidades. Exatamente. E lá Trump foi perdoado, julgamentos, processos anulados contra ele. Provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? Provoquei um pouco esse tema. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX, Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência diminuiu quase 30% entre o governo anterior e o meu governo, tendo em vista a política de armamento. Bem, outra coisa importante também, onde comecei a criar inimizades cada vez maiores, desde o começo do meu mandato, foi na escolha de pessoas para compor aqui bancos oficiais estatais. Só falar de duas estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então, esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo, ganhei inimizades por aí. Uma outra, para ser mais rápido, Itaipu Binacional. Chegamos lá, botei o senhor Silvio Luna como presidente da estatal e, ao longo de 4 anos, nós reduzimos a tarifa em dólar de 45%. E uma empresa que era conhecida apenas por gerar energia, o que ela fez a mais? Fez a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 170 metros de vão. Começamos a fazer a segunda ponte Porto Mutinho. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Mais ainda, atendemos com pequenas obras de infraestrutura mais de 50 municípios no entorno da bacia. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Fizemos o acesso aos aeroportos.